A Apple surpreendeu ao introduzir o iOS 26, já que atualmente estamos no iOS 18. Então por que pularam do 19 direto para o 26? Isso ocorre porque a Apple acumulou diversos sistemas operacionais ao longo dos anos, e seus números de versão não são muito intuitivos. Por exemplo, iOS, iPadOS e tvOS estão todos na versão 18, o que implica que todos eles existem há 18 anos. Mas isso só é verdade para um deles, o iOS, que foi lançado em 2007 e é atualizado anualmente desde então. Mas a história do iPadOS é mais complicada. Apesar do iPad ter sido lançado em 2010, o sistema operacional só recebeu um nome próprio, 9 anos depois, em 2019. Como isso aconteceu? A Apple apenas informou que o iPad rodava o mesmo sistema operacional do iPhone, o iOS. Isso fazia sentido na época, pois nos primeiros dias do iPad ele não tinha recursos de software únicos em comparação com o iPhone. As pessoas gostavam dele apenas pela tela maior. Na verdade, quando o iOS 4 foi lançado, o multitarefa era um recurso principal, mas o iPad só o recebeu 5 meses depois do iPhone. Somente em 2015, com o iOS 9, a Apple começou a adicionar recursos exclusivos para iPad, como Slide Over, Split View e Picture in Picture. Em 2019, o iOS no iPad passou a ser bem diferente do iPhone. Para fazer uma distinção entre os dois dispositivos, a Apple mudou o nome do sistema operacional do iPad de iOS para iPadOS. Apesar de ter sido a decisão certa, acabou gerando confusão. A Apple nomeou a primeira versão do iPadOS como iPadOS 13, em vez de iPadOS 1. Por um lado, isso fazia sentido, pois correspondia ao número da versão do iOS. Mas, por outro lado, era enganoso. Tradicionalmente, o propósito dos números de versão da Apple é indicar quantas vezes algo foi atualizado. O iOS 13 foi sua 13ª atualização, o Safari 9 a 9ª, o iTunes 12 a 12ª e assim por diante. Mas a Apple quebrou essa tendência com o iPadOS 13, embora não tenha sido a primeira vez. O macOS também tem um histórico de lançamentos complicado. Atualmente usamos o macOS 15, mas durante a era moderna da Apple, ele foi atualizado 21 vezes. Tecnicamente, as primeiras 16 versões foram chamadas de macOS 10, pois a Apple usava pontos decimais para representar cada lançamento. Como macOS 10.1, depois 10.2 em vez de macOS 11 e 12, as coisas ficaram ainda mais confusas quando o codinome para a atualização de 2002 vazou. Na Apple, todo projeto recebe um codinome interno. Por exemplo, o iPhone era chamado de Purple, o iPad de K48 e o Apple Watch de Gizmo. Esses nomes são usados para evitar que os funcionários vazem informações sobre os próximos produtos. Os codinomes que a Apple usou para o macOS 10 vieram de grandes felinos. A versão 10.0 foi chamada de Cheetah e a 10.1 de Puma. Ambos os codinomes foram mantidos em segredo, mas com o macOS 10.2, seu codinome Jaguar vazou e foi postado em fóruns de internet e sites de rumores. Para a sorte da Apple, as pessoas gostaram do nome, e o marketing sugeriu usá-lo para promover o sistema operacional. A Apple até usou a tecnologia de renderização 3D da Pixar para criar um gráfico realista de um X coberto de pelo. Pela primeira vez, a Apple não só atribuiu ao macOS um número de versão 10.2, como também um nome, Jaguar. Isso continuou até acabarmos com Lion e Mountain Lion. Eles estavam ficando sem nomes de gatos, como era de se esperar. Em 2013, eles mudaram para nomear as atualizações do macOS 10 após pontos de referência naturais na Califórnia. E em 2015, Craig Federighi disse isso: o sistema operacional X está conosco há mais de 15 anos, mas quando olhamos para ele ao lado de nossos outros sistemas operacionais, algo se destaca. Percebemos que havia um nome que seria muito mais claro e muito mais elegante. E então o nome agora é Mac Sistema Operacional? Então eles retiraram o numeral romano jazz do nome, mas ainda estava no número da versão. Não foi até 2020 que a Apple se desvencilhou completamente do 10 com o macOS 11. Todos os anos desde então, eles seguiram o mesmo padrão que seus outros sistemas operacionais com macOS 12, 13, 14 e 15. Agora vamos analisar o tvOS, que teve forte influência do Mac. Na verdade, sua interface inicial era apenas uma versão atualizada do Front Row, um app de mídia do Mac. O sistema operacional não tinha nome.
a Apple só atualizava a interface quando lançava um novo modelo de Apple Televisão. Somente em 2015 o sistema operacional foi oficialmente chamado de tvOS e deram a ele o número 9 para corresponder à versão do iOS. Até 2020, a Apple havia progredido significativamente na otimização de seus sistemas operacionais. O iPad passou de iOS para iPadOS. O Mac passou de estar preso no mesmo número de sistema operacional TEM por 16 anos para receber um novo número todos os anos, e o TV Sistema Operacional se tornou um sistema operacional distinto. Isso resultou na linha que temos hoje, com iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS. Os nomes são simplificados, intuitivos e claros. Mas há todo um outro lado dessa equação que não é tão claro, e isso são os números de suas versões. 3 deles correspondem: iOS 18, iPadOS 18 e tvOS 18. Mas os outros 3 estão por toda parte, com macOS 15, watchOS 11 e visionOS 2. Pode-se argumentar que isso não é um problema, já que cada número apenas representa a quantidade de atualizações realizadas. Porém, como mencionado antes, isso não é verídico. A Apple tem sido inconsistente na forma como nomeia e numera seus sistemas operacionais. Sim, o iOS 18 teve 18 versões, mas o macOS 15 teve cerca de 30 versões, o tvOS 18 teve 17 versões e o iPadOS 18 teve 6 versões. Os usuários se perguntam: o que esses números realmente significam? Para esclarecer essa confusão, a Apple repensou totalmente a numeração de seus sistemas operacionais. Pode-se presumir que cada número refletiria a quantidade de versões lançadas desse sistema operacional. Mas isso realmente fica bem complicado. Considere o macOS. A primeira versão foi lançada em 1984, embora esse não fosse o nome na época. Na época, era chamado de Macintosh System Software. Você incluiria todas essas versões iniciais no número total de atualizações do macOS hoje? E quanto ao iPadOS? Ele usou o iOS durante os primeiros 9 anos. Você ainda contaria essas versões ao calcular seu número? A questão principal é: a Apple precisa anunciar o histórico de versões de um sistema operacional? O Mac passou 16 anos com o mesmo nome, Sistema Operacional X, sem usar números para diferenciar as versões. Eles usavam nomes de gatos? Então, o que pode fazer mais sentido é se afastar do histórico de versões e focar em algo que faça 3 coisas. Primeiro, unifica todos os 6 sistemas operacionais deles, porque não faz muito sentido que o Vision Sistema Operacional 2 tenha saído no mesmo ano que o Sistema Operacional 18. Segundo, deveria ser fácil entender qual versão saiu quando. Frequentemente, ouço pessoas perguntando em que versão do iOS estamos, pois os números estão espalhados. E terceiro, deveria ser uma solução de longo prazo que não se desmorone com o lançamento de um novo sistema operacional ou ao dividir um sistema operacional em 2, como o que aconteceu com o iPad. E qual foi a solução da Apple? Eles fizeram o que a indústria automobilística faz há décadas: dar aos novos updates um número baseado no ano seguinte. É por isso que pularam o iOS 19 e foram direto para o iOS 26. Pode não parecer intuitivo agora, mas soluciona os problemas da Apple e facilitará o entendimento das próximas atualizações. Aqui é o Greg do Apple Explained. Valeu por assistir até o fim, te vejo no próximo vídeo.